Eu acho importante, sim. Eu acho importante porque é necessário reconhecer o esforço. E os esforços não são iguais. Os professores não se esforçam o mesmo tanto, né? Uma equipe escolar não necessariamente se esforça o mesmo tanto. Então é necessário reconhecer os diferentes esforços e incentivar as equipes a fazerem o máximo esforço possível em busca dos melhores resultados. Então, se você quer isso, é justo que você acene com incentivos, com bonificações, com gratificações, com prêmios, né? Eu acho bem razoável, bem importante. A primeira coisa é que o que estiver assim, a lei deve ser flexível. A lei deve tratar de princípios gerais de incentivo e deixa os detalhes para nível de decreto, sabe? Por quê? Porque existem detalhes no processo para você decidir quem vai receber um bônus que eles mudam. A própria existência do bônus produz uma mudança na realidade que requer uma atualização, né? Então, também outra coisa que é muito importante que essa ideia de uma bonificação e tal, ela vá conversando ali com os professores, com os diretores, né? Então, assim, essa forma inicial que foi pensada de bonificação, ela não está tão justa, então vamos ajustar, né? Dá um exemplo bem concreto, né? Lá em Sobral, quando se iniciou o primeiro ano de bonificação, foi assim, as 5 escolas com melhores resultados, né? Aí, já para o segundo ano, os diretores disseram, olha, aqui eu tenho, nessas 5 com melhor resultado, eu tenho uma escola que tem 2 turmas e tem uma escola que tem 14 turmas. Então, assim, o esforço de uma escola que tem 2 turmas e o esforço que tem de uma escola com 14 não é proporcional, né? Aí foi segmentado no ano seguinte. Vamos segmentar todas as escolas em 5 grupos e a melhor escola de cada grupo é quem vai receber a gratificação, o prêmio, né? Aí, ok, já melhorou em relação à forma anterior, mas não resolveu alguns problemas, tipo assim, os resultados da segunda escola do grupo A eram maiores do que o resultado da primeira escola do grupo C. A primeira escola do grupo C recebeu o prêmio, a segunda escola do grupo A não recebeu. Então, você vai vendo que existem necessidades de calibragem, né, num programa como esse. Até que se chegou lá um modelo, vamos dizer assim, estável, que é assim, ó, nós temos uma meta. Quem conseguir chegar nessa meta recebe o prêmio. Então, ao invés vamos dizer assim, de estar havendo uma competição em que um leva e outros não levam, né, nós estamos colocando vamos dizer assim, uma barra aqui e todo mundo que passar dessa barra leva, né? Então, digamos assim, se é para falar de esforço comparativo, o meu esforço comparativo é comigo mesmo, não é com a escola vizinha. Né? Então, esse é um exemplo de um modelo que
onde a ideia de bonificação foi evoluindo ao longo de 3 anos, mas pôde evoluir assim, com facilidade, porque não estava em lei. Estava em lei a previsão do prêmio, mas não estava em lei como é que você ia, vamos dizer assim, definir os critérios e calibrar o prêmio, né? Então, a primeira coisa é essa, que eu estou chamando de flexibilidade, a lei trata de princípios e o decreto tratar de detalhes. Tá? A segunda coisa que deve constar em qualquer sistema assim, de premiação ou de reconhecimento, incentivo do trabalho das pessoas, no caso aqui, professores, né? Que é um sistema complexo, talvez um dos mais complexos do mundo, né? É que assim, você não pode criar um objetivo tão fácil que praticamente todo mundo alcança, nem um objetivo tão difícil que só 1 ou 2 escolas vão conseguir. Você tem que criar um objetivo que movimenta a pessoa, né, para frente, mas que é um objetivo alcançável, né? E isso é bem importante, porque eu já vi também incentivos que não chegavam nem, as escolas não chegavam nem a se mobilizar para tentar, porque elas diziam assim, nem adianta, eu não vou conseguir, né? Então, se o desafio vamos dizer assim, impossível de ser encarado, ele também não incentiva, né? Já vi também premiações em que a razão, assim, a forma por que a escola ganhou não ficava muito clara, né? Eu ganhei, né? Como assim? Eu mesmo não sabia o que eu fiz para ganhar o prêmio, né? Então, é muito importante que tenha essa equilíbrio, né? Nem tão difícil, nem tão fácil, que inclua a perspectiva de todas poderem ser bonificadas, né? E aí vem o outro tema, que é medidas, né? Assim, como eu estive falando, uma escola que não ganha o prêmio diz assim, não sei por que ganhei. Então, nesse caso, visivelmente está havendo problema de medida, de comunicação do que a rede quer, né? Tipo assim, ela está querendo melhoras de resultados numa área A ou B e está fazendo medidas numa área C, né? Então é preciso ter um pouco de clareza também quais são as medidas que você precisa fazer, que você quer fazer. E aí as medidas têm que ser simples. Medidas simples, normalmente medidas... as principais têm que ser numéricas mesmo. Senão, se não forem numéricas, se não forem médias, se não forem baseadas em notas e tal, tem seu valor também outros aspectos que podem ser considerados. Mas o que acontece? Fica muito no achismo, né? Então, por exemplo, a escola tem um bom clima escolar. Como é que eu meço, como é que eu arranjo uma medida para dizer que essa escola tem um bom clima escolar, que essa aqui tem também, mas é menos? E aí eu mostro isso claramente de forma que essa escola e essa possam ter os dados, sim. Então, não que essa variável, né, ela não seja importante, ela é super importante, mas eu tenho que ser realista assim, eu não consigo medi-la, né? Eu não consigo medi-la de forma clara, a ponto de eu botar isso num sistema de bonificação. Então, eu acho isso importante,
eu vou desenvolver outras estratégias para que a escola tenha um bom clima escolar, mas não vou ter condição de botar isso no meu sistema de bonificação. E aí isso é uma das coisas que talvez importantes, sabe? Porque não é raro, é bem comum, que o Estado ou o município queiram colocar tudo que ele acha importante, ele quer colocar no sistema, né, de bonificação, de apoio. E aí, ao invés de fortalecer um sistema, ele faz fragilizar, porque a intenção de uma medida de gratificação, por exemplo, eu vou dar uma gratificação para todos os professores da área de alfabetização, um exemplo, né? Ou eu vou dar o prêmio das escolas que conseguirem que todas as crianças se alfabetizem, né? Quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte: a escola é toda importante, o meu sistema todo é importante, desde a creche até o 9º ano é importante, mas eu estou, nesse momento, dizendo que a coisa mais importante que nós temos que resolver é a alfabetização, né? Então, eu estou dando um sinal, assim, neste momento, a minha prioridade é essa. Se aí depois eu boto a pré-escola também no prêmio, se eu boto até o 5º ano ou até o 9º, eu fico com múltiplos focos, com muito mais dificuldade de acompanhar e medir esses focos, com dificuldade também, ou limitação financeira de ter um prêmio significativo para todos esses focos. E, assim, tem aquele ditado, né, assim, quem muito abraça, quem muito quer abraçar, pouco aperta, né? Porque não dá conta de fazer o efeito que precisa fazer, né? Uma outra coisa que eu considero importante dentro disso, já que eu disse assim, se você quer premiar, contemplar todas as etapas, infantil, fundo de 1, fundo de 2, alfabetização, tarará, você tem recursos mais limitados para fazer uma política de premiação legal. Aí eu lembrei, uma característica importante de premiação legal, que eu devia ter lembrado antes, assim, do mesmo jeito que o prêmio não pode ser inacessível e não pode ser tão fácil que todo mundo ganhe, ele também não pode ser um prêmio que não é tão pequeno que ninguém, assim, não pode ser um bombom, sabe? Ele precisa ser um prêmio legal, que o professor sinta assim, opa, isso é um valor real, né? E aí uma outra questão aí bem discutida, tem mais duas questões que eu acho que são bem interessantes para se discutir. Uma é dinheiro na mão do professor, sim ou não, né? Porque tem muitas pessoas que acham que deve ter, sim, algum tipo de premiação, mas não deve ser em dinheiro, né? Minha pergunta é, por que não? Por que não pode ser em dinheiro? Não é um profissional, não ganha dinheiro, não ganha o salário todo mês, não está recebendo um reconhecimento pelo seu trabalho como profissional? O que tem de errado em ele ganhar algum dinheiro a mais
ter conseguido melhores resultados, né? Então, eu vejo assim que não vejo o menor sentido em ser contrário a dinheiro, tanto no bolso do professor como para a escola, né? Assim, escola, está aqui, o dinheiro é seu, faça o que você, escolha o que você quer fazer. E outra questão, aí sim, eu acho que essa é precisa ter muito cuidado, que é assim, quem ganha o prêmio? Quem ganha o prêmio é o professor ou é a escola? Aí é a escola. Assim, como é que é assim? Talvez a imagem de um jogo de futebol seja o melhor, né? Assim, quem ganha a partida é o time, né? Quem ganha a partida é o time. Então, quem se sagra campeão é ali aquele time, inclusive os que não jogaram, que ficaram na reserva daquele dia, é time, né? E o time joga junto e ganha porque jogou junto. Então, quem ganha a partida, quem faz a escola merecer o prêmio, é o time. Então, por exemplo, se tiver uma coisa de esconder o jogo do colega da sala vizinha, né, de prender bola, como se diz, isso é um prêmio ruim. E acontece isso se você considerar a possibilidade de, na mesma escola, tem alguém que ganha e alguém que não ganha. Então, isso é muito ruim, é muito perigoso, é destrutivo para a escola, né? Então, quem ganha o prêmio é a escola. Agora, a escola ganhando o prêmio, não há nada de mais, não há nada de injusto de que uma parte desse prêmio seja transformado num bônus pessoal, financeiro, para o professor, né? Então, bom, como eu já estive dizendo, né, indicador, preciso ter muita clareza de que não podem ser muitos indicadores. Tem que ser indicadores poucos, fáceis de medir, confiáveis, que se outra pessoa quiser conferir a medida, seja possível, né? E, como eu disse, eu acho que é mais seguro ficar no terreno das medidas ali quantitativas de aprendizagem, né? De provas padronizadas, provas iguais para todas as crianças. Porque quanto mais complexo, aí já vai ficando, às vezes assim, um pouquinho mais de sofisticação já cria um nível muito grande de complexidade, né? Que aí o município que está dando o prêmio se complica diante das próprias escolas se não tiver cuidado, né? Eu vou dar aqui mais um exemplo. Você faz uma prova para medir leitura das crianças, né? A capacidade que elas têm de ler. Aí é uma prova de múltipla escolha, né? Marque aqui a letra que está faltando, parará. Aí você dá uma prova, uma única questão que é uma pergunta aberta. Assim, lê essa história. Aí a história conta uma coisa de um cachorro, tarará, aí vem a pergunta aberta. Do que essa história fala? Aí as respostas podem ser 20 respostas diferentes.
E aí você vai ter que levar em conta, está escrito certo, está escrito errado, sabe? Então, você tem 20 questões que medem o que você quer medir e que não tem nenhum problema, vamos dizer assim, de questionamento nas objetivas, e quando você bota uma subjetiva, uma aberta, você pode criar nela questionamentos que, vamos dizer assim, invalida todas as outras 20. Então é preciso ter noção do que a gente consegue medir. A gente não consegue medir tudo, né? O que a gente consegue, era bom poder conseguir medir mais coisas, mas se não dá para medir, vamos tomar decisões práticas, né? Uma coisa importante a respeito de medida, de indicador, é o seguinte, o cuidado para não criar um sistema de medidas que leve as escolas e os professores a trabalhar dando preferência aos alunos mais fortes, sabe? Assim, é mais fácil eu trabalhar com esses aqui, que já sabem alguma coisa, e eu consigo uma boa média com eles e deixo esses outros aqui para trás, né? Isso é preciso ter muito cuidado para evitar isso aí, sabe? Porque a ideia é exatamente assim, eu quero que todo mundo aprendendo, né? E aí como é que você faz isso? Existem fórmulas para fazer isso, existem na própria definição de como você calcular a média, existe a chamada média ponderada, onde você pode dar um peso maior para as crianças que estavam sem se alfabetizar e que se alfabetizaram, né? De modo a que a escola, o professor, né, entenda o seguinte, se eu não tirar esses alunos aqui da situação de não sabe ler, eu não vou ganhar o prêmio, porque não basta eu ter uma média boa. Eu posso ter uma média razoavelmente boa, com 15 que sabem ler top e 10 que estão lá no nível, vamos dizer assim, 0 da escala, né? Mas eu posso ter uma média boa também com nenhum no 0 da escala, e todos os 15 da top ali com 80%. Então, o que é melhor, né? Mais igualdade, mais proximidade, assim. Esses que estão com 80%, com certeza eles vão chegar a 100%. Se eu não cuidar vamos dizer assim, não tirar os 20% ali tirar a turmazinha atrasada para eles virem para um estágio intermediário, eles não vão sair do lugar. Então, o esforço de movimentar os meninos que estão nos estágios inferiores e conseguir fazer eles se movimentarem é muito mais valioso e socialmente mais impactante do que fazer o mesmo deslocamento de quem vamos dizer assim, levando de quem é bom para o ótimo, né? Então, e é possível fazer esse tipo de média, né, para premiação, né? Então, eu acho que esses são os aspectos básicos, né? Repetindo, assim, de forma muito resumida, recomendo leis flexíveis, que trate apenas de princípios e deixando os detalhes para decretos, né? Em termos de características de um sistema de incentivo, os incentivos não podem ser inacessíveis,
a ponto da maioria das escolas acharem que não podem ganhar, também não podem ser tão fáceis de ganhar que não tenha nenhuma capacidade de induzir mudança de comportamento, né? Não pode ser tão pouquinho a grana, insignificante, tem que ser uma coisa que dê vontade da pessoa ganhar, seja, estou falando, a escola, seja o professor, né? Não funciona querer premiar todo mundo ao mesmo tempo, é preciso priorizar, né? Pode até ser que chegue um ponto em que todas as etapas sérias, Funde 2, Funde 1, educação infantil, creche, pré-escola, pode até ser que num determinado momento chegue-se a ter bonificação para tudo, mas é preciso começar por algum lugar, e aí, no caso atual, eu acho que o começo é pela alfabetização, né? Tem que ser valorizada isso, né? Tem que ter medidas simples para avaliar, objetivas, que possam ser, se questionadas, possam ser respondidas com segurança. Então, a gente entende que tem muitos aspectos do funcionamento de uma escola e dos resultados das crianças que são qualitativos, mas para o caso de premiação tem que ser pragmático e se tocar, se apegar aos quantitativos, aos números, né? E criar sistemas de medida que premiem quem mais consegue tirar as crianças das condições de não alfabetizado ou de alfabetização incompleta e levar elas para os outros estágios, né? Uma criança que sai do estágio alfabetização incompleta para o intermediário, isso é mais importante do que uma que sai do alfabetização completa para o plenamente alfabetizado, sei lá. Então, são alguns aspectos aí que precisam ser tomados em conta.